Dá uma olhadinha aqui que a gente vai usar aí, ó. Uma BMW R 1250 GS. 3 baús aqui para levar equipamento de fotografia nesse lado, tripé. Tem câmera profissional, tem drone, tudo para gravar. Aqui a gente tem os equipamentos de viagem, de calor e frio. E aqui a gente vai ter roupas, né, para entrar no hotel com isso aqui, ó. E aqui na frente a gente tem os acessórios principais de viagem. A câmera profissional tá aqui, ó, óculos, protetor, baterias. Hoje então a gente vai pro Rio Grande do Sul, vou encontrar meu pai lá, depois no dia seguinte fazer a revisão da moto e aí quinta-feira a gente começa a viagem mesmo. Aí já vai ser 1000 km no primeiro dia de viagem lá pra gente. Então galera, vocês vão ver que o primeiro dia de viagem tava com um tempo muito bom, não tava frio, não tava muito quente também, tinha sol, e eu saí cedinho para não pegar tanto trânsito, porque com os baús não fica tão fácil de entrar e sair em corredores, né, com muito trânsito. Então saí um pouco mais cedo para chegar lá perto do meio-dia. Interessante que esse trajeto que eu fiz aí de 390 km, até então era o maior trajeto que eu já tinha feito de moto em um único dia. Nunca tinha percorrido mais do que essa quilometragem em um dia de moto. Então vocês imaginam o quão tenso que eu tava em me dispor a fazer uma viagem tão longa quanto essa, de percorrer 11.000 quilômetros em 25 dias. Eu tinha dúvidas se eu ia conseguir realmente executar essa viagem, se ia ser viável conseguir fazer essa quilometragem toda, se eu ia ter a capacidade física e mental para aguentar isso. Esses trechos sinuosos no início da 282 são uma delícia com essa moto, com a BMW R 1250 GS, que é um dos motivos por eu ter escolhido essa moto para viagem, porque ela é uma moto realmente para todo terreno. Você se diverte muito com ela no asfalto, você se diverte muito com ela no chão, e ela é muito capaz, muito mais capaz do que eu sou de piloto, para executar bem as tarefas de andar tanto no asfalto quanto na terra. Antes dela eu tinha uma Suzuki Hayabusa e eu posso facilmente dizer que mesmo no asfalto, num local mais sinuoso, se eu tivesse nas duas motos eu não conseguiria me acompanhar na Suzuki Hayabusa, eu andaria mais rápido com a BMW. Ela é incrível para fazer curva, é uma moto espetacular, muito estável, muito flexível na entrada e nas saídas de curva, e ela estava ali equipada com pneus Anaki Adventure, que são pneus 80-20, né, mais 80 asfalto e 20 chão. São pneus que vão muito bem no asfalto, te dão muita segurança para você deitar nas curvas, e se tiver que fazer uma frenagem mais forte também eles te dão segurança. Percorrer os 200 km até Lages com essa moto foi muito tranquilo. Eu nunca tinha feito esses 390 km com a GS, eu tinha feito apenas com a Hayabusa, então eu posso dizer assim que foi muito mais fácil percorrer esses 200 km iniciais com essa moto do que com qualquer outra que eu já tivesse feito. Ela é muito confortável, você vai rodando com a suspensão no modo road, que é mais macia, que te dá mais conforto nas imperfeições do asfalto, tem respostas um pouco mais suaves no acelerador, e você nem sente a quilometragem, levanta a bolha mais, tira o vento
do seu peito, do seu capacete, a turbulência, não tem turbulência no capacete. Eu tinha um intercomunicador, então eu ia escutando música, bem relaxado, bem tranquilo. Então numa moto dessas é muito tranquilo você fazer 200 km assim. Se você pegar outra moto, uma moto esportiva, uma moto menor, já se torna um pouquinho mais complicado, né? Você fazer longas quilometragens, como a gente chegou a fazer até 1.100 km em um único dia nessa viagem. Aí galera, estamos em Lages fazendo o primeiro abastecimento da viagem. Eu fiz os cálculos aqui, 200 km por abastecimento, acho que a gente vai tanquear a moto umas 60 vezes até o ida e volta do Ushuaia aí. Vamos torcer para ser sempre gasolina de qualidade, para não dar problema na motinha aí. E bora lá. Feito o abastecimento, fui no banheiro, agora vamos pro próximo destino, que é IP, é onde meu pai mora. A gente vai lá encontrar ele, para depois encontrar a galera lá de Caxias do Sul para continuar a viagem até o Ushuaia. Fica ligado. Chegando aqui na RS 122, que já é o caminho em direção a IP e Antônio Prado, você tem que tomar muito cuidado com buracos. Normalmente esse trecho da pista está bem mal conservado, então tem que ter bastante cuidado com isso. E é um trecho bem sinuoso também, com bastante caminhão, tem que tomar cuidado porque eles aceleram bastante. Acontece do caminhão capotar em curva, você tem que estar preparado para o pior, para estar ligado se acontecer alguma coisa. São poucos quilômetros que você tem que percorrer ali, e já cheguei na estradinha de chão que leva até o sítio do meu pai, que fica na vendinha do mel, bem isolado lá, e lá encontrei ele. Eu tava ali com meu pai, feliz, andando de moto com ele, momento realmente especial, porque eu cresci ouvindo sobre essas histórias de viagens pela América do Sul, e dessa vez eu ia estar junto com ele, fazendo uma das viagens mais incríveis que ele já fez. E naquele momento eu não podia saber do desfecho um tanto trágico que a viagem teria para o meu pai, que iria cair de moto 5.000 km de distância e teria que voltar de avião para o Brasil.
Assim, o meu pai tem pouco domínio da moto na estrada de chão. Ele sempre foi muito acostumado a motos esportivas que andam no asfalto bem lisinho. A insegurança do cascalho, a insegurança de você sentir a moto distracionando não é algo que realmente motiva ele a andar de moto. Ele não curte essa parte. Eu devo dizer que eu gosto, mas eu não tenho domínio da arte de andar no chão. Conheço muito pouco, tenho pouca experiência. Eu já andei um pouquinho de cross, mas assim, muito pouco. Comprei uma Big Trail, essa GS, há pouco tempo, então eu não tenho tanta experiência, eu não me sinto seguro no chão também. A viagem de IP no Rio Grande do Sul até Caxias do Sul é bem tranquila, é bem próxima. A gente tá falando aí de 50 km mais ou menos. A gente passa primeiramente por Antônio Prado, que foi a cidade onde eu nasci. Depois disso a gente pega um trecho de serra que vai até o Rio das Antas, que é a divisa entre Antônio Prado e Flores da Cunha, que vai ser uma cidade também que a gente vai passar ali brevemente, só de passagem. E a gente chega em Caxias do Sul, que é uma das grandes cidades do Rio Grande do Sul. Acredito que seja a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Eu já morei em Caxias do Sul também, já estudei lá o ensino médio. Faz muito frio, muita neblina no inverno, essa parte não é tão agradável. Mas a ideia era chegar ali até Caxias nesse dia e já deixar as motos na BMW. Então a gente foi até a BMW, deixou as motos lá, fez as revisões, fiz a troca do pneu traseiro também da moto. Tinha apenas 4.000 km, mas como a gente pensava em rodar 12.000 km, eu precisava de um pneu novo traseiro, então foi trocado o pneu e fomos pro hotel, passar a noite ali, dormir, descansar, porque no dia seguinte, às 5 horas da manhã, a gente iria sair para a viagem. Esse trecho inicial de manhã cedo tava bem friozinho, a gente teve que se fechar bem na roupa, porque você sabe, em Caxias do Sul é frio de manhã. E a gente partiu rumo a Farroupilha, que é a primeira cidade que a gente passa. Depois a gente pega o caminho em direção a Porto Alegre. Porto Alegre a gente já pegou bastante trânsito, já atrasou um pouco a nossa viagem. A gente tinha nesse dia planejamento de fazer 1.200 quilômetros cruzando a fronteira com a Argentina, então no começo ali sofreu um pouquinho para andar com as motos porque tinha bastante trânsito, mas depois de passar Porto Alegre ali, que a gente pega em direção à Uruguaiana, o negócio começou a andar mais e começou a render bem mais. Foi nesse primeiro trecho mais rápido que a gente rodou que eu percebi que a minha moto era a moto com menor autonomia. Sim, e eu tenho uma BMW GS R1250 com 20 litros de capacidade de tanque. No grupo a gente tinha 3 GS Adventure, que tem o tanque de 30 litros, que tem uma autonomia muito grande. A gente tinha também a F850 do Renan, que tem 25 litros e também tinha mais autonomia que a minha moto. E tinha uma Ducati Multistrada que tem 20 litros também de capacidade, porém, devido ao peso, acredito, da moto, o meu peso ser maior e eu ter baús laterais muito para fora, que os meus baús eles são de alumínio e são bem grandões, a minha aerodinâmica ficou comprometida para andar acima, digamos, de 120 km por hora. Quando a gente acelerava, tipo, fazia a média de 150, 160 km por hora, a minha moto consumia 2, 3 litros a mais do que a do Vitor, que é a Multistrada. Então a minha moto era realmente a que tinha menor autonomia.
100 quilômetros do dia. Hoje vai ser 1080. Primeiro abastecimento aqui, agora vamos dar uma paradinha ali para comer alguma coisa. Depois seguir viagem ainda. Estamos em Pantano Grande agora, aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive aconteceu durante a viagem de eu chegar no posto assim, que já tinha passado completamente a reserva, já tinha a autonomia estava dando 0 a 20 km e coube 20 litros exatos no tanque. Então estava completamente vazio o tanque naquele momento. E eu senti um pouco esse desconforto, essa insegurança de ter essa moto com a menor autonomia das 6. Como é que tá a viagem até agora, cara? Uma Adventure teria ido muito melhor nesse ritmo que eles estavam desempenhando. A minha moto chegou a fazer 11,1 km por litro, para vocês terem ideia do ritmo que a gente estava empreendendo nas motos e da aerodinâmica que estava comprometida. E nesse mesmo trecho que a minha moto fez 11,1 km por litro, outra GS Adventure sem baús laterais chegou a fazer 15 km por litro, andando no mesmo ritmo. Então tenha em mente que se você for com baús laterais, a sua autonomia vai ser reduzida drasticamente. Principalmente se você fizer o que eu fiz, de pegar uma GS convencional, não Adventure, e colocar baús de alumínio bem largos. Por ela não ter uma carenagem muito grande na frente como a Adventure, os baús pegam muito vento de frente e isso compromete muito a sua aerodinâmica. Não vai comprometer muito se você andar ali a 100, 110 km por hora. O problema começa a aparecer mesmo a partir de 120 km por hora, que aí faz uma grande diferença. Então se você for andar de boa aí, tranquilo, não vai fazer tanta diferença. É que a galera ali gosta de acelerar. Esse trecho depois de Porto Alegre é um trecho que eu diria de asfalto razoavelmente bom, com muita reta mesmo, sem serras, não pega nenhum tipo de serra ali. Você consegue imprimir um ritmo muito bom, porque tem pouco trânsito também. O caminho agora é Uruguaiana, vamos fazer mais 300 e poucos quilômetros, aí a gente vai chegar na fronteira com a Argentina já no primeiro dia. A viagem já deu 435 quilômetros, bora continuar. Ali já começou a esquentar bastante, a gente já pegou temperaturas acima de 30 graus ali. Quando você começa a ir pro interior do Rio Grande do Sul ali, se prepara porque fica muito quente. A gente chegou a pegar 34 graus na Argentina, tava muito quente mesmo. Lembrando que a gente tinha um carro de apoio. Sim, a gente teve um carro de apoio pilotado pelo Fernandinho, que é motociclista, que não tava pilotando porque ele queria ir de carro. E ele ficava para trás, assim, ele não ia acompanhando a galera da moto, porque a moto ia mais rápido no trânsito e tal. Quando a gente parava no posto, ele chegava, ele não tinha que abastecer com tanta frequência quanto nós, então ele acabava mantendo o ritmo com nós na maioria dos trechos. E o primeiro problema que a gente enfrentou, eu diria, na viagem, foi ao tentar cruzar a fronteira com a Argentina e Brasil, porque a gente tinha alguns pneus reserva, meio uso, na caçamba da Saveiro, que era para se cortasse algum pneu na viagem, se tivesse que trocar algum pneu na viagem, que a gente tivesse esse pneu já ali. E fica então a dica que você não pode levar pneu do Brasil para a Argentina, não tem como. Então eles chegaram na fronteira, foram informados que não poderia passar os pneus, então retornaram e deixaram os pneus em um posto de gasolina que aceitou guardar os pneus para nós até o nosso retorno. Então a gente prosseguiu sem os pneus quando a gente cruzou a fronteira.
ao cruzar a fronteira ali é bem tranquilo, você tem um posto fronteiriço no Brasil, antes de você cruzar a fronteira, que a gente não precisou parar, a gente seguiu reto e só parou no posto fronteiriço da Argentina já. Eu fui bem preparado porque a minha moto é financiada, então você tem que ter um aval do banco, da financeira, dizendo que você pode viajar com a moto pro exterior. Eu levei isso, mas em nenhum momento me pediram isso, nem na Argentina, nem no Chile, em nenhuma das fronteiras. Você tem que ter também a carta verde, você tem que ter uma carteira de motorista válida. Não precisa do passaporte, mas eu tava com meu passaporte também. Aqui na aduana da Argentina, com Uruguaiana, pediram agora no primeiro momento o documento da moto, identidade e carta verde válida. Foi só isso que pediram. Agora acho que a gente passa por outra parte aí que eles vão inspecionar as malas, né? Tem que ver se a gente não tá levando nada ilícito aí nas malas e tal. Mas vai dar tudo certo, não tem nada aqui que a gente tá devendo que vai ter problema. Nessa primeira fronteira da Argentina, eles não pediram para olhar os baús, não foi necessário abrir os baús, foi algo bem rápido pra gente conseguir passar ali, bem tranquilo, diferente do retorno, que vocês vão ter que saber o que aconteceu no retorno, que foi bem complicado, quase que uma das motos teve que ficar lá na Argentina. Deu tudo certo, pediram só passaporte e documento da moto e a carta verde, muito simples mesmo. Estamos na Argentina já. Cruzamos super tranquilos essa fronteira, mas a gente tinha ainda acho que mais uns 200 km para chegar até Concórdia, e já era meio da tarde, assim, então a gente não perdeu muito tempo ali. Ali em Uruguaiana, quando você cruza a fronteira, tem um posto de gasolina, já com a gasolina bem mais barata aqui no Brasil. É tipo a metade do preço na época que a gente viajou. A gente chegou a encontrar gasolina a R$2 o litro, então preços muito bons. Fizemos um lanche ali rapidamente e já pegamos estrada em direção a Concórdia. Cara, quando a gente cruzou a fronteira, assim, é uma área diferente, assim, você tá viajando com a sua moto, que você estaciona na sua garagem ali, e você roda com ela e chega em outro país. Cara, eu já tava na Argentina com ela, sabe? Eu lembro, assim, pensando agora, pô, que sensação legal, né? Poder estar aqui com a minha moto, viajando pra outro país, vou até o sul, vou ver paisagens muito diferentes, tudo por estrada, sem pegar um avião, só com a minha motinha, vou chegar lá. Essa sensação realmente é muito legal e faz valer o esforço de você pegar a estrada, pegar calor, pegar frio e sentar sua bunda por 10, 12 horas por dia, às vezes, viajando. É muito recompensador, assim, você vê a paisagem mudando a cada quilômetro que você roda, na vegetação, na temperatura, nas cidades, nas pessoas, tudo vai mudando lentamente, e quando você vê, você tá num lugar completamente diferente da onde você tava no começo do dia. Essa sensação é impagável. Nesse trecho inicial tem muito posto policial, muito mesmo. Em toda a viagem, nos 11 mil quilômetros, nenhuma vez nos pararam. Eu não fui parado pela polícia argentina nem chilena nenhuma vez durante a viagem, e nenhum dos outros motociclistas foi também. Nesse trecho inicial, a Saveiro foi parada, exigiram alguns itens que eles não tinham, que era o triângulo, dois extintores de incêndio, acredito, e teve que ser paga a propina ali para eles liberarem. Vocês sabem que é conhecido assim por ter que pagar para os policiais em alguns momentos ali nesse trecho. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, nunca tinha presenciado. Acabei nunca presenciando nessa viagem porque realmente não me pararam nenhuma vez. Então fique ligado para as regulamentações da via lá na Argentina, que às vezes é necessário você ter esses itens que aqui no Brasil não é exigido.
gente não conhecia muito da cidade de Concórdia e a gente chegou num primeiro hotel lá e já parou por lá mesmo. O único lado positivo do hotel é que tinha uma boa piscina geladinha. Cara, a gente chegou lá, tava mais de 30 graus, eu só cheguei no quarto, larguei minhas coisas, botei o calção e me joguei na piscina pra dar uma relaxada que eu tava precisando. Tava muito calor. E o quarto era um pouco sofrível, mas o café da manhã era bom, a gente conseguiu descansar bem. Ó, galera, vou mostrar pra vocês o que $30 compra pra você aqui em Concórdia, na Argentina. Esse aqui é o quarto de $30. Cara, o chuveiro nunca tinha visto igual. Eles fizeram uma pia como a base do chuveiro. Tem basicamente o meu pé e mais um palmo, assim, não, 4 dedos de espaço. 8 horas da manhã agora, galera, vamos sair pra Bahia Blanca, temos mais 1000 quilômetros hoje. A galera tá arrumando as motos aí. Mas agora não temos aduana, vamos pela Argentina só, vai ser mais tranquilo. E bora rodar. A gente tava agora em Concórdia, que era o primeiro ponto, nossa primeira parada em conjunto. A gente saiu de Caxias do Sul no dia anterior e fomos até Concórdia, na Argentina, percorrendo mais de 1000 quilômetros, com muito calor, com fronteira, com empecilhos, com velocidade, contratempos, e a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. O destino seria a Bahia Blanca. Esse era o objetivo inicial, porém, com os percalços que a gente encontrou durante a viagem, a gente teve que mudar o nosso trajeto. Acordar cedo era sempre recompensador porque a temperatura era mais amena nesses momentos. Aí no começo a gente tava enfrentando 23 ou 24 graus, tava agradável, mas isso iria mudar muito rapidamente e a gente logo iria enfrentar temperaturas passando os 30 graus, que não é algo agradável de moto. Você que não anda de moto talvez não saiba, mas mesmo com o vento, chega num ponto da temperatura que parece que manter a viseira fechada é mais agradável do que abrir a viseira, porque o ar é muito quente. Já ali por 11 horas da manhã a temperatura já atingiu os 36 graus. Isso mesmo, estava muito quente lá na Argentina. Bahia Blanca, o nosso objetivo inicial, também estava a 1000 quilômetros de distância da nossa saída. Isso fez com que a gente acordasse cedo para poder chegar durante o dia lá ainda, porque o grupo não gosta de viajar à noite. Eu nem sabia, mas alguns membros do grupo me falaram que alguns animais têm mais atividade noturna, então isso aumenta os riscos de acidente, de você bater em algum animal durante a sua viagem e cair de moto. Então a gente sempre viajava de dia quando possível, então a gente acordou bem cedo para chegar em Bahia Blanca ainda de dia. Lembrando, esse já seria o nosso segundo dia consecutivo ultrapassando a meta dos 1000 quilômetros diários. Eu devo dizer que as estradas nesse trajeto inicial aí da Argentina são muito diferentes do que eu estava acostumado durante toda a minha vida como motociclista. Retas infinitas, com pouquíssimo trânsito na maioria do tempo. Até ali até tem um pouco de trânsito, mas depois quando a gente desce mais, fica muito pouco trânsito. Pausa aqui no vídeo, não esquece de se inscrever para os próximos episódios. Esse aqui já é o terceiro episódio. Se você não viu o episódio 2 e 1, vai lá conferir que vale a pena, que tá bem legal.
Depois da gente rodar bastante já nesse dia, a gente chegou nos arredores de Buenos Aires. E nesse momento eu acho que a gente pegou um trajeto ali que não foi o ideal, que a gente acabou passando pela área mais perimetral de Buenos Aires e mesmo assim a gente enfrentou muito trânsito. Eu acho que tinha um trajeto um pouquinho mais a oeste, que seria um pouco mais longe, um pouquinho mais de distância, mas a gente teria evitado esse trânsito. E como a gente tava com motos grandes, tudo BMW R1250 ali com baús laterais no meu caso, é muito difícil de você passar pelos corredores. A gente passava, mas era apertado. Se você puder evitar Buenos Aires, se você não vai passar por lá, evite, porque é muito trânsito. E mesmo de moto, passando pelos corredores, a gente perdeu muito tempo. Nesse período ali, foram algumas horas ali tentando cruzar Buenos Aires a pouquíssima velocidade. E qualquer empecilho desse tipo afeta o seu objetivo final quando você tem uma distância a percorrer como 1000 km, como era o caso. Ao sair de Buenos Aires, a gente meio que percebeu que talvez a gente não chegaria em Bahia Blanca naquele dia. Mais ou menos ali por 700 km rodados, que a gente já tinha feito, já estava ali quase anoitecendo, começando a chover, a gente percebeu que não ia realmente chegar em Bahia Blanca. Num abastecimento ali que a gente fez, a gente conversou e chegou à conclusão que era melhor buscar um objetivo mais próximo, que não colocaria o grupo em risco, que não faria a gente pilotar à noite, que é mais arriscado. Então a gente chegou à conclusão que a gente iria dormir em Azul, que é uma cidade bem legal, bem grande ali da região, e conseguimos um hotelzinho lá e passamos a noite lá. No final do dia teve confraternização, deu pra tomar uma cerveja, comer uma comida boa, e o cara dorme cedo, eu fui dormir cedo, o grupo até ficou mais tarde lá no bar, eu tive que dormir cedo, eu tava muito cansado, acordei zerado pro próximo dia. A ideia era percorrer de Azul, onde a gente tinha ficado, até Neuquén, então a gente não passaria por Bahia Blanca, que tinha sido inicialmente a ideia de passar por lá. A gente não pararia em Bahia Blanca, iria direto a Neuquén, que fica a 868 km de Azul. Então a gente teria mais uma longa distância aí pelo dia. Vocês podem ver, esses primeiros dias a gente não parava para fazer turismo. Basicamente a gente acordava cedo, tomava café da manhã, pegava a estrada o dia inteiro, chegava no hotel, dormia e no dia seguinte tocava de novo no mesmo estilo. Porque a gente queria chegar nas partes mais turísticas, que é ali já na Cordilheira dos Andes, na divisa entre Argentina e Chile. Esse era o objetivo, chegar o mais rápido possível lá, como eu já tinha falado para vocês. Então, a gente teria mais um dia puxado aí de quase 900 km rodados até Neuquén. E ali já eu me senti um pouco mais animado, porque amanheceu bem friozinho, temperatura de 18 graus, bem friozinho para andar de moto. Eu costumo dizer que temperatura ideal para você andar de moto é 19 graus, nem 18, nem 20. 19 graus é perfeito para você colocar todos os equipamentos de segurança, colocar jaqueta, calça, luva, para você ficar protegido no caso de um acidente e mesmo assim ter um conforto térmico. Cara, e essas saídas de manhã, assim, em comboio, fechado na cidade, cara, o coração acelera, sabe? Porque eu acho que as pessoas meio que olham assim e pensam, pô, o que esses malucos estão fazendo, né? Vieram de longe aí pra andar de moto. E na minha cabeça, assim, a gente tá com uma missão. Naquele dia era chegar a Neuquén, a gente queria chegar lá. A viagem inteira a gente queria chegar até Ushuaia. Vocês sabem, a vida é complexa, é difícil você ter um objetivo claro de vida. É complicado, mas quando você tem um objetivo mais simples como esse, eu quero chegar a tal lugar no final do dia, você fica focado, você fica satisfeito porque você tem um objetivo muito claro. É uma sensação agradável você sair de moto com objetivos diários, de cada vez mais você se aproximar do seu destino final. É como se você realmente estivesse numa missão. Fora que realmente o motociclista tem que estar preparado para essa missão. Não é algo fácil você fazer aí 1000 km num dia. Se você já tentou, é complicado. Se eu fosse dizer assim, se eu não tivesse o equipamento ideal para fazer isso, tipo uma moto consegue andar a altas velocidades para você percorrer longas distâncias, eu diria que não é possível até. Você teria que se contentar com fazer menos quilometragem por dia. Você chegaria no mesmo objetivo? Chegaria, mas levaria mais dias. Tem que ter em conta que você tem que ter o equipamento ideal para estar protegido, que vai aguentar, que não vai te dar perrengue, certo? Então, o nosso objetivo era muito claro, mas não era simples. Nunca é fácil percorrer 1000 km num dia, e você tem que estar preparado psicologicamente, principalmente, para aguentar todo esse tempo em cima da moto. É cansativo, o equipamento ajuda, a gente tem motocicletas super confortáveis, potentes e tal,
mas não é fácil. Você tem que estar preparado. Esse ritmo meio frenético nos primeiros dias, ele tem que ser acertado de forma prévia com os outros motociclistas. Porque isso não pode gerar briga, pode gerar desentendimento, a galera pode ficar insatisfeita, o cara quer fazer turismo na cidade, os outros só querem tocar. Isso aí é meio que tem que ser acertado antes do começo da viagem para não dar BO, para não dar problema entre os motociclistas. E você tem que considerar, né? A galera tá toda junto ali, mas tá estressada às vezes porque tá percorrendo longas distâncias, que é muito puxado. Então tem que ter um pouco de organização prévia, assim, para todo mundo tá na mesma sintonia e aceitar que a gente vai realmente percorrer toda essa distância num único dia. Nesse dia eu devo dizer que a galera acelerou muito, com estradas muito boas, estradas bastante retas. Teve aí média de 140 e 150 km por hora para percorrer essa longa distância num período razoável. Mas eu devo dizer que todos os carros lá andam muito rápidos, inclusive eu fui ultrapassado por uma SW4 aí, que você pode ver que eu tava aí a uns 140 e ela me passa aí talvez a uns 170 km por hora, 180 km por hora. Então a galera realmente nesse trecho aí acelera bastante mesmo. E também nesse trecho a gente não percebeu muito policiamento. É bem tranquilo, não viu policial com radar, nada assim desse tipo. E talvez por tanto acelerar com a minha moto, eu passei pelo primeiro perrengue aí da viagem, que eu poderia dizer perrengue, que eu cheguei em autonomia 0 km, né? O tanque estava completamente vazio. No final ali eu tive que dosar muito no acelerador, andando ali a 50, 60 km por hora, bem constante, para tentar chegar no posto de gasolina. A moto entrou na reserva faz mais de 100 e poucos quilômetros e tinha dado autonomia 0 a 22 km atrás. Aí eu reduzi bastante a velocidade, a gente conseguiu chegar aqui num posto, com sorte, acho que vai encher os 20 litros aí. E se tivesse uma moto Adventure com 30 litros não teria essa dificuldade. Então é um pouco complicado essa parte de combustível, complicado. Minha moto tem 20 litros de capacidade e na bomba apareceu 19,8 litros. Isso aí mesmo, eu tinha 200 ml de gasolina sobrando, né? Tava zerada a autonomia. E é legal esse tipo de evento porque você vê o limite da sua moto, assim, eu percebi que depois que a autonomia bate 0 km, eu consigo ainda rodar uns 20 km, dosando ali a 50, 60 km por hora. Então você entende um pouco melhor até onde você pode chegar com a sua moto. É um evento um pouco estressante você não saber se você vai chegar. A gente tinha um carro de apoio que tinha gasolina, mas pô, se você tá numa curva, você não tem onde parar, você pode gerar algum risco ali se a tua moto para num local que não é seguro. Gera um certo estresse. Infelizmente eu consegui chegar no posto e não tive que parar, abastecer a moto ali no meio da estrada. Seria mais estressante ainda. Esses primeiros dias, assim, por mais que tivesse ali 18 graus, como eu falei no início do dia, a temperatura mudou muito pouco, assim, a paisagem não mudou muito. Isso iria se alterar muito no próximo dia, que a gente chegaria próximo à Cordilheira dos Andes. Mas até então tava um constante, assim, até por isso era meio monótono. Você não via tanta variação, assim, de paisagens, algo muito impressionante, assim. Mas a gente sabia que pra frente tinha muita coisa legal nos esperando. Mas, assim, como eu disse, as estradas estavam muito boas, muita reta. Até teve trechos ali que eu consegui andar com a moto acima de 200 km por hora. Algo que eu nunca tinha feito com 3 baús. Eu utilizo baús da Alltrax, que são baús de alumínio bem largos. E eu devo dizer que eu senti que a moto, ela tem estabilidade até 180 km por hora. A partir daí, eu diria que é um pouco arriscado, ela fica um pouco oscilante à frente, um pouco leve à frente, parece, querendo chimar à frente. Então eu não recomendaria, se você tem baús laterais de alumínio, passar de 180 km por hora. Sempre respeite o limite da via, certo? Mas se você quiser fazer uma longa distância, quiser acelerar um pouco, não passe de 180. Principalmente se você tem uma GS não Adventure. A Adventure, ela tem uma carenagem um pouco maior na frente, o que melhora a aerodinâmica. Eu percebi isso com os outros motociclistas. O meu pai tinha baús também e tinha uma GS Adventure. Eu via que a moto dele ia mais firme, certo? A carenagem na frente protege um pouco a frente dos baús, que não ficam gerando tanto arrasto. E a gente conseguiu nesse dia chegar ao nosso objetivo estipulado no começo do dia, que era chegar a Neuquén. Então percorremos quase 900 km. Foi puxado, foi difícil. Quando a gente chegou em Neuquén, a gente se perdeu ali
Um grupo foi por um lado, outro grupo foi pelo outro. Felizmente, os dois grupos que se separaram sabiam o destino final, que era o nosso hotel. Os dois conseguiram chegar no hotel, então gerou um pouco de estresse ali, mas a gente deu um jeito de chegar os dois no mesmo hotel. E mesma história, chegamos no hotel, tomamos banho, jantamos, fomos dormir. O dia seguinte, finalmente a gente chegaria na Cordilheira dos Andes. Já tava ali? Vai tu, Vitor, agora? Quer botar a tua? Já tá meio embicado aqui. Aham. Então a gente tá agora no 6º dia de viagem em Neuquén, na Argentina, e o objetivo inicial era San Martín de los Andes, que é uma cidadezinha ali na fronteira com o Chile. Ficava ali em torno de 400 km. Tá até parecendo que 400 km é logo ali, né? A gente tava acostumado a fazer 900, 1000 km por dia. Então 400 km foi assim, nossa, muito de boa fazer 400 km. Por mais que seja cansativo, né? De moto você fazer 400 km num dia. E mais um dia a gente teve sorte porque o céu tava azul, sem nuvens, temperatura amena e a vontade de acelerar estava grande. O nosso destino, mais uma vez, inicial do dia seria alterado. Inicialmente a gente pensou em San Martín de los Andes e a gente optou posteriormente por ir a Bariloche. O grupo conversou ali, a galera mais queria ir para Bariloche do que San Martín de los Andes. Eu tava só acompanhando a galera, eu não conhecia nenhum dos dois destinos. E aqui foi o primeiro dia realmente que a paisagem mudou muito. A gente começou a ver aqueles vazios gigantescos mesmo na Argentina, que você não vê nem grama no chão, nem vegetação, você não vê árvore grande. Realmente é desértico o negócio. E nesses momentos a temperatura começou a cair. Inclusive com direito a parada no acostamento, porque a galera tava passando muito frio. Começou a botar forro, começou a botar capa de chuva para se aquecer. Ali a gente já enfrentou 12 graus de temperatura, que quando você sai do hotel aí com 19, 20 graus e cai para 12, na moto essa diferença é uma diferença muito grande pela sensação térmica que você tem. Então você começa realmente a passar frio e tem que se agasalhar mesmo. Rodamos 220 km, pegamos 12 graus, que não parece ser muito, mas em cima da moto fica dolorido. Então já tô mais paramentado agora pro frio.
Nesse dia também a gente avistou pela primeira vez os picos nevados, né? As montanhas com neve no topo. E cara, é impressionante, né? Você pensar que você saiu do Brasil. Por exemplo, eu que saí de Florianópolis, uma cidade super tropical de praia, calor, e eu tô com a minha moto, que eu fui rodando direto até locais com montanhas de neve. Pensa só, é um negócio que eu disse, pô, que massa que eu tô fazendo aqui, muito legal. Juntamente com as montanhas, começavam a aparecer aqueles lagos cor turquesa, que na carretera austral você vai ver muito que ela é famosa por esses lagos. Ali você já começa a ver esse tipo de lago, que é um negócio surreal, parece que alguém botou a saturação em 200%, assim, sabe, no Lightroom. E mudou completamente a paisagem, você tá vendo um negócio meio surreal que não deveria existir. Isso que você tem a impressão. Talvez até pela falta de vegetação, o azul se destaque mais, sabe? Eu pensei isso durante a viagem. Porque você tá em locais muito áridos, com pouco verde, e do nada você vê um azul assim absurdo na água que chama muita atenção, que é realmente impressionante. Cara, eu não conhecia Bariloche e eu devo dizer que é incrível. A chegada na cidade, assim, você vai costeando um lago gigantesco, assim, que toda a cidade fica na beirada desse lago. E esse lago é rodeado de montanhas nevadas. É algo espetacular. Um dos locais mais lindos da viagem realmente foi Bariloche. E a gente nem foi no inverno, né? A gente foi... Era verão ali. Então não tinha neve na cidade, a gente só via neve nos picos nevados, mas já é incrível, assim, é muito bonito mesmo. Como a gente só tinha 400 km rodados nesse dia, a gente chegou mais cedo na cidade, era começo da tarde quando a gente chegou ali, só largamos as coisas no quarto e já fomos dar uma volta pela cidade. Tem um centro ali mais histórico muito bonito, tinha um evento ali, música, muito legal, consegui voar com o drone ali, um espetáculo assim muito legal ali, o ar que você tem em Bariloche. E aí seria o primeiro local que a gente ficaria 2 noites, nossa, que beleza, que luxo. Até então a gente só ficava uma noite, como eu disse, para só chegar a dormir, comer, tomar banho. Então a gente poderia passear ali pela região, dar uma descansada e aproveitar realmente o ar diferente que a gente estava sentindo ali, mais ameno, uma temperatura mais amena, com paisagens incríveis. Realmente vale muito a pena você conhecer Bariloche. A gente ia passar 2 noites ali em Bariloche, então a gente passou essa primeira noite que a gente descansou da viagem longa ali até chegar ali. E aí no dia seguinte, que é esse aí que tá começando o vídeo, a gente optou por visitar a estação de esqui e ir até Vila La Angostura, que é muito bonito, uma cidade pitoresca, assim, muito linda no meio dos lagos ali. Inicialmente a gente foi até a estação de esqui e constatamos que infelizmente ela estava fechada. A gente sabia que era verão, que não ia ter realmente esqui sendo praticado, mas a gente pensou que talvez o teleférico pudesse estar aberto, então a gente foi até lá dar uma conferida. Tava fechado, mas o passeio foi bem bonito, a estrada até lá é bem legal, vale a pena, mesmo que esteja fechado, vale a pena ir lá dar uma conferida. Você vê mais de cima, né, o lago que fica na frente de Bariloche, bem bonito. E então a gente foi até lá, foi rapidinho, bateu uma foto lá na frente da estação de esqui e já retornamos. Aí você retorna novamente ali pelo centro de Bariloche e passamos reto e fomos até Vila La Angostura, que fica basicamente do outro lado desse lago que fica em frente a Bariloche.
cidadezinha bem pequenininha, bem turística, assim, bonita de lago. A gente foi lá, almoçou, acho que foi uma ovelha que tinha lá no espeto, uma delícia, muito bom. Tem várias opções de restaurantes muito bons lá. Fiz uns voos de FPV lá no caminho. Imagens muito bonitas lá. Fizemos o retorno ali pela mesma estrada, né, que leva até Bariloche. No centro lá a gente comprou alguns pesos que a gente tava precisando, trocamos dólar por pesos e fomos pro hotel descansar, né? A gente precisava descansar porque o dia seguinte seria o dia mais puxado da viagem. O conjunto de 2 dias seguintes estão nesse vídeo. Então, quando a gente terminou a nossa estada ali em Bariloche, a ideia é ir até Chaitén, que já fica na carretera austral. A gente ia começar finalmente o nosso passeio pela carretera austral, que muitos dizem que é a estrada mais linda do mundo. E olha, é difícil de contrariar esse argumento. Então a ideia era cruzar a fronteira ali pelos Andes até o Chile, chegar até Puerto Montt, lá a gente pegaria uma balsa, depois outra balsa e uma terceira balsa até Chaitén. E esse seria o nosso dia ali. Mas os nossos planos não foram exatamente como a gente planejou e a gente teve que rodar mais. Vocês já vão saber o que aconteceu. Estamos aqui na aduana do Chile com a Argentina, foi bem tranquila a passagem aqui. Pediram algumas documentações, olharam as malas aqui da moto, né? Mas tudo bem tranquilo, tudo superficial. Quando o cara não tá devendo, é tranquilo, né? Foi rapidinho ali, eles quiseram olhar dentro dos baús. Abrimos os baús para eles darem uma olhada, foi tudo tranquilo. Todos os documentos estavam em dia ali, foi sem problemas. Cruzamos reto e fomos até Puerto Montt. Quando você chega em Puerto Montt, você pega uma estradinha à esquerda, assim, que vai costeando um grande lago que tem em frente a Puerto Montt ali, e você vai até onde você pega o ferry boat ali, que leva as motos e carros pro começo da carretera austral. Encontramos a balsa aqui que vai levar nós pro começo da carretera austral, que fica aqui em Puerto Montt. E agora vamos embarcar pelo jeito, vai ter vaga pra nós. Começou a chover agora, ó, os primeiros pingos aí. Entramos na balsa aqui, deu tudo certo, não precisamos esperar nada. 30 minutos de balsa, aqui as motos são todas lá, ó. E custou em torno de R$100 por moto pra fazer essa primeira travessia. E aí a gente chega lá, vai ter que rodar um pouquinho e vai até Chaitén. E provavelmente a gente vai dormir em Chaitén hoje. E aí já vai começar a carretera austral. Olha a vista. Loucura essa vista, hein? Pena que tá nubladão, né? Beleza, a gente conseguiu vaga nessa primeira balsa, foi tudo tranquilo. E quando a gente desembarcou dessa balsa, a gente se deu conta que não ia dar pra continuar. Bloqueio na pista, não tem balsa. Agora começou a chover pra gente retornar pra Puerto Montt. Tá começando a ficar bom o negócio. Tinha um protesto ali na estrada e nos avisaram lá que não teria vaga na próxima balsa, que já tava lotado. A gente teria que contar com a sorte pra ver se iam conseguir colocar ali 6 motos, só que como a gente tava em 6 motos e um carro, ia ser difícil que todos conseguissem embarcar. O que a gente fez?
voltamos pela mesma balsa. Fomos até Puerto Montt novamente, a gente recebeu a informação que teria uma balsa que faria o caminho direto até Chaitén. Então retornamos pela balsa, retornamos esse caminho que a gente fez até chegar na ferry boat, voltamos a Puerto Montt e fomos até o porto da cidade nos informar sobre essa balsa. E tinha realmente uma balsa que conseguia sair, acho que era a partir de 11 horas da noite e levaria toda a noite até chegar em Chaitén, 12 horas de viagem. A gente comprou esses tickets para entrar ali, conseguimos vaga e aguardamos, né, que ainda era um pouco cedo, jantamos por ali, pegamos essa balsa, entramos com as motos ali, elas ficam num andar abaixo, é um pouco mais confortável essa balsa, ela é maior, então tem poltronas para você sentar pelo menos, mas olha, foi acho que a pior noite da viagem, né, porque foi toda a noite ali sentado, cansado de ter viajado e pegado balsa e tudo isso aí mais, bem cansativo, todo mundo tava bem cansado aí, não teve como deitar, né, teve que ficar sentadinho, não tinha vaga sobrando ali para você poder deitar na balsa, e a gente ainda com as roupas de moto, tudo suja, barrada, de bota, né, eu até tirei a bota de noite ali, mas foi muito cansativo fazer essa viagem, porque a gente foi direto ali, né, descendo lá em Chaitén, nos perguntamos, será que ficamos aqui ou vamos tocar um pouquinho mais? Depois de 12 horas aí dentro da balsa, chegamos aqui esqueci o nome, em Chaitén, e agora vamos procurar um hotel aqui, ver como é que vamos fazer, se vamos ficar por aqui, se vamos seguir adiante. O tempo tá úmido, tá chovendo, tá frio e estamos cansados, porque a viagem ali foi sofrida. Você chegou até aqui no vídeo e não tá inscrito ainda, se inscreve aí para você receber as notificações dos próximos capítulos. Vão ser 10 episódios até o final desta viagem. Tem reviravoltas grandes aí pela frente, então se inscreve para você não perder. E o grupo optou por tocar um pouquinho mais e tava chovendo ainda, né? Então, nossa, para mim foi um baque ali. Eu falei, nossa, se eu tivesse sozinho, acho que eu teria parado em Chaitén. Eu tava cansado mesmo, teria procurado um hotel por ali, sabe? E o pessoal resolveu então tocar adiante. E aí a gente nem sabia até onde que a gente ia tocar exatamente. Tava chovendo bastante ali, vocês veem pelas filmagens ali. Quando a gente chegou na bifurcação ali que continua a carretera austral para o sul e para Futaleufú, que é uma cidade bem famosa ali, que fica ali na divisa quase entre Chile e Argentina também, a gente parou e se perguntou, será que vamos até Futaleufú? E a gente optou por ir. E tinha uma boa estradinha de chão ali, desde esse momento ali até Futaleufú é tudo estrada de chão, foi puxadinho, tinha bastante barro, tinha uns trechos em obra que tava bastante embarrado, afundava a frente assim, mas ninguém caiu nesse momento, todo mundo conseguiu passar, mas já deu aquela sensação assim de, meu Deus, será que eu vou dar conta disso aqui? Porque foi puxado mesmo. E chegando em Futaleufú foi um alívio, todo mundo tranquilo, feliz, porque tava ainda chovendo quando chegou lá, então toda a viagem basicamente foi com chuva, alguns momentos chuva mais leve, outros mais pesada, mas com bastante barro na estrada, não foi fácil aí levar as motos até essa cidade, mas valeu a pena. A gente pegou a cidade ali basicamente pra dormir uma noite só, a gente não passou 2 dias ali, acho que é uma cidade que vale a pena você passar 2 dias, tem várias opções ali de caiaque, de rafting, de você fazer no rio ali, é uma região muito bonita. E infelizmente eu não consegui levantar o drone ali pra quem for levar drone, tem alguma restrição do espaço aéreo ali que não permitiu que eu levantasse o Avata, por ter o posicionamento por GPS, não permitiu, realmente acho que é uma área por ser de fronteira, não é permitido levantar drone ali. E a gente achou uma cabaninha ali pra dormir, conseguimos um hotelzinho bem na praça central ali, bem localizado, muito bom, chuveiro bom, cama boa, deu pra descansar super bem. E o objetivo hoje não seria fácil, mais uma vez, teríamos muita estrada de chão pelo caminho, moto com problema, pouco combustível e muito mais. E o objetivo era a cidade Coyhaique, que ficava a uma boa distância aí. Sempre que aparecer um mapinha aí, você vai ver a distância que aparece, considere 5 a 10% a mais, porque ele não considera todas as curvinhas, sempre some aí uns 5 ou 10% ao valor final aí que vocês percebem, que era a distância real que a gente percorreu. E a gente preparou as motos, o céu tava limpo, temperatura amena, não tinha chuva pela frente, tava tudo perfeito pra gente partir pra viagem. E aí no início a gente teve que pegar aquele trajeto, mesmo trajeto que a gente pegou pra sair da carretera austral em direção a Futaleufú, a gente teve que pegar pra voltar pra carretera austral, acho que é uns 60, 70 km de chão. Novamente aquela área de obras tava bem terrível, mesmo estando o tempo seco, eu deslizei a traseira ali, quase perdi a traseira, que eu não tenho muita habilidade no chão, como vocês sabem, mas consegui passar sem cair, ninguém caiu ali também.
partir desse dia a gente começou a entender por que falam que a estrada é a mais linda do mundo. Cara, é uma mistura de lagos, montanhas, pontes, neve nos picos das montanhas, trechos de asfalto, trechos de chão. É uma variedade, assim, de ambientes, de situações de pilotagem. Realmente é muito deliciosa a estrada. As partes de asfalto tem bastante curvinha livre, que você vê o final da curva, então que dá para acelerar bastante, dá para ter confiança ali no asfalto bom. E os trechos de estrada de chão não é aquele ripio que afunda, é um ripio mais lisinho, que é mais firme, então você consegue acelerar ali no modo enduro das BMW, ele conseguia acelerar bem ali. Teve trechos aí que a gente botava 100, 110 por hora no chão, tracionando o traseiro, uma delícia. Realmente essa parte é bem tranquila do chão, acho que a pessoa nem precisa ter experiência no chão que consegue passar tranquilo. Vocês vão ver que depois piora bastante a coisa, e aí eu não recomendaria pra pessoa que nunca foi pro chão com a sua GS, por exemplo. Tem que ter um pouco de experiência no chão pra você aproveitar a viagem e não se arriscar. Esse trecho aí que vocês estão vendo de serra, que tem partes asfaltadas, partes de chão, que eles estão ali trabalhando pra asfaltar. Cada vez que a gente for novamente lá pra Carretera Austral, com certeza vai ter menos chão, o que pode ser visto como algo bom, como também como algo ruim, porque mais gente vai pra lá, vai perder essa exclusividade, esses locais pequenos talvez se transformem, mas também torna mais acessível para várias pessoas conhecerem essas belezas naturais ali do local. Então essa parte que a gente parou ali foi muito legal, porque eu tirei o dronezinho, fiz uns voos ali mergulhando pelas montanhas, um negócio muito legal. Fiz um voo todo ali passando perto das motos pro pessoal, para filmar o pessoal. E aí depois o Tita, que é um dos motociclistas ali que tava com nós, falou: tu viu aquela cachoeira lá em cima? Sobe lá pra gente ver ela de pertinho. E eu fui subindo e o drone tem um limite de 500 metros. A partir do momento que você levanta ele tem 500 metros de altura que ele pode subir. E nunca tinha acontecido isso comigo. Eu subi os 500 metros, a gente já tava alto ali, já devia estar acima de 1000 metros ali onde que as motos estavam, tava bem alto. E ele subiu 500 metros e não consegui chegar no topo da montanha. A montanha tinha mais de 500 metros pra cima, assim. Eu consegui chegar na cachoeira, como vocês estão vendo ali, mas ainda tinha montanha pra cima. Cara, só a montanha devia ter uns 600, 700 metros, além da altitude que a gente já tava ali. Foi muito, muito interessante, assim, perceber essa diferença de altura com o drone. E nessa descidinha aí de serra a gente teve o primeiro problema mecânico das motos, que foi na Ducati do Vitor. Eu tava atrás dele e eu percebi que tava saindo um pouquinho de fumaça, era bem pouca coisa assim. Eu fiquei na dúvida na hora se era do escapamento, que tava fumando um pouquinho a moto, mas eu pensei, a moto é super nova, não pode estar fumando. E saiu um pouquinho de fumaça assim, a gente parou um pouquinho na frente e o freio traseiro dele tava colado, tava derretido, né? Não sei o que aconteceu ali, se ele freou muito com o freio traseiro ou se foi realmente um problema da moto. Ele falou que ele usava só o freio combinado, então o freio dianteiro que freia as duas ao mesmo tempo, inutilizou o freio e dali em diante ele não teria mais freio traseiro pelo resto da viagem, não teve o que fazer. O Glicemar, que entende bastante de mecânica, ele deitou ali no chão, deu uma analisada e falou: vamos ter que tirar a pinça de freio. Então teve que tirar completamente a pinça de freio ali, do freio traseiro, tava completamente derretida, vocês estão vendo ali. E aí o problema é que quando você freia o freio dianteiro, que era só o freio que ele tinha, o freio é combinado, então no momento que ele freava, saía óleo pela canaletinha do freio traseiro, que não tinha mais a pinça que a gente tinha removido. A solução foi ele andar no modo enduro pelo resto da viagem, que aí quando você freia o freio dianteiro, ele só freia o freio dianteiro, não ia sair óleo por trás ali, né? Nesse momento ele perdeu a habilidade de conduzir a moto em qualquer modo, a não ser o enduro, o rally, não lembro exatamente qual que é o nome ali na Ducati, e também perdeu o freio traseiro. Complicado. Mas fora isso, conseguiu seguir viagem ali, terminar a viagem rodando com a Ducati. Estamos chegando em Coiaque agora. Tivemos um problema na Ducati, teve problema de freio, tudo resolvido, agora vamos para Coiaque. Nossa chegada ali em Coiaque foi
tranquila, tinha bastante sol, temperatura bem amena ainda, muito gostosa. E essa cidade eu acho que é uma das maiores cidades ali que você encontra pela carretera austral, realmente tem um centro assim bem movimentado, com bastante prédios, bastante casas, e a gente chegou ali sem hotel reservado, encontramos um na hora. Como a gente tinha um carro de apoio ali, o carro foi procurar o hotel para as motos não terem que se locomover ali pela cidade e tal, diminuir os riscos de 6 motos indo uma atrás da outra ali. Encontramos um hotel um pouquinho mais distante do centro da cidade, que vocês estão vendo ali, eram tipo umas cabanas assim, muito top, hotel muito bom. Fiz uns voos de drone ali, ele ficava na frente de uma baita montanha assim, que eu fiz uns mergulhos com a Vata ali, ficou essas imagens bem bonitas que vocês estão vendo. E se você chegou até aqui nesse vídeo e não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve agora para você receber as próximas notificações. Vão ser 10 episódios. Se você não viu os anteriores, tem uma playlist com todos os episódios publicados até agora. Se não tiver ainda os 10 publicados, confere, assiste, vê toda a história aí dessa viagem aí que vale a pena, que foi uma das maiores aventuras da minha vida aí, fazer essa viagem de moto. E mais uma vez a gente só tava de passagem, a gente ia dormir uma noite ali apenas, não ia dar para conhecer a cidade. Vocês estão vendo o padrão, o grupo ali gosta de rodar bastante, não tinha tempo assim para explorar as cidades mesmo. A ideia era realmente conduzir e conquistar toda a carretera austral ali num tempo curto, né? O pessoal tinha se proposto a fazer essa viagem ali em 30 dias mais ou menos, então tinha que ser rápido aí, fazer carretera austral e ir até Ushuaia também. Então a gente não tinha tanto tempo, a gente só chegou, descansou ali, deu uma dormidinha, no dia seguinte tomamos café da manhã e tocamos viagem. Nesse segundo dia deste vídeo aqui, a gente tinha o objetivo de chegar até Puerto Rio Tranquilo, que pelo que nos informaram ali na pousada, começaria bastante estrada de chão. Era meio a meio assim de estrada de chão esse dia. A gente não tinha pego ainda tanta estrada de chão. Tinha trechos de estrada de chão junto com asfalto. Não era exatamente só estrada de chão. E a partir dali a gente ia pegar muita estrada de chão. E como tava seco, com muita poeira, assim, vocês vão ver o estado que ficou as motos. Nosso hotel já tava meio no caminho, assim, em direção para onde a gente tinha que ir mesmo, o que facilitou a gente não ter que passar pelo centro da cidade com as motos. E tocamos em direção a Puerto Rio Tranquilo. A gente passou por uns locais muito bonitos. Tinha um local, assim, que a estrada passava, tipo, num vale no meio das montanhas ali, cara. Tava muito louco, assim, as nuvens meio em espiral, assim, no meio das montanhas. Um negócio que eu nunca tinha visto na vida, assim. Paisagens muito pitorescas, muito diferentes de qualquer outra coisa que você viu, assim, na sua vida. Passamos pelos Barro Caracoles, é tipo uma serra do Rio do Rastro que vai fazendo curvinhas assim, só que com pouca diferença de altitude, assim, ele é bem baixinho, não sei por que eles optaram por fazer dessa forma, mas ele vai fazendo um caracol assim, descendo a serra ali, é um negócio bem interessante. Eu queria ter levantado o drone ali, mas o pessoal queria tocar, mais uma vez não deu pra parar pra filmar esse local, mas é um local bem interessante, assim, bem bonito, que como eu falei, fica entre Coyhaique e Puerto Rio Tranquilo, bem interessante. Passamos por paisagens muito lindas, tanto no asfalto quanto na estrada de chão, locais incríveis. A chegada ali em Puerto Rio Tranquilo é espetacular, é muito bonito. Você vai costeando esse lago que fica em frente à cidade, que fica a 220 km de distância.
da capital ali regional, que é Coyhaique. É 220 km, parece pouco, mas mais ou menos metade desse trajeto, uns 110 km é de estrada de chão. Então você leva bastante tempo para percorrer esses 220 km, mas a gente chegou cedinho ali, acho que no começo da tarde a gente chegou na cidade, e ali a gente passaria 2 noites. Então a gente teria tempo ali para descansar, porque esse povoadinho de 500 habitantes, né, que é muito pequeno, vocês estão vendo aí nas imagens de drone, ele tem um dos pontos mais altos, mais incríveis ali da Carretera Austral, que são as catedrais de mármore, que são formações rochosas, assim, esculpidas pela água, que formam essas catedrais de mármore, né? É muito legal o passeio, bem interessante, vocês já vão ver algumas imagens sobre ele. Então ali no primeiro dia que a gente chegou, a gente saiu, foi num barzinho tomar uma cerveja, depois de pilotar toda essa estrada de chão, descansar um pouco e nos informar sobre o passeio. Tem uma ruazinha ali bem próximo do lago, não tem como errar, assim, várias cabaninhas assim enfileiradas que vendem os passeios ali. E a gente reservou pro dia seguinte bem cedinho, porque a gente iria pro passeio no dia seguinte e voltaria pro hotel e já sairia para continuar a nossa viagem. Então a gente não podia perder muito tempo ali nesse passeio para poder continuar a viagem. Então a gente optou por acordar bem cedinho para fazer o passeio. Olha, eu devo dizer que você tem que ir muito bem agasalhado. Pega todas as roupas que você levou, coloca, que você vai sentir muito frio. Nem tava gelado no dia, nem tava muito frio, só que com o frio em cima da água, com a velocidade da lancha que vai bem rápida, é longe assim o local das catedrais de mármore, você vai congelar. Vai de bota, com a sua bota de motociclismo, suas calças, leva a capa de chuva, que às vezes a companhia não oferece aquelas capas de chuva. Com a capa de chuva você cortaria bastante o vento, assim, vocês vê pelas imagens ali que o galera tava congelando mesmo, tava muito frio. Eu também passei frio, eu sou bem calorento, assim, passei muito frio, devia ter ido com muito mais roupa, e não era inverno, né? Imagina no inverno, esse passeio no inverno aí deve ser judiado, hein? Não sei se vale a pena fazer no inverno, porque é muito sofrido, é muito frio mesmo. E a gente foi lá, olhou as catedrais, eles entram com o barco dentro das catedrais. Eu devo dizer que teve alguns membros do grupo lá nosso de motociclismo que não curtiram, não acharam bonito. Eu gostei bastante do passeio, eu achei assim bem diferente de qualquer outra coisa, assim, de formações rochosas. Eles explicam por que acontece, que é uma substância da pedra ali que possibilita que ela seja corroída pela água, pelo tempo, pelo vento, então que forma essas esculturas mesmo na pedra, assim. Tem algumas famosas lá, que é a cabeça de elefante, tem a catedral mesmo, que é uma ilha, assim, que tá toda carcomida por baixo. Cara, vale a pena, é um passeio legal, eu acho que tem que fazer. Se você tá lá, você tem que fazer, né? Não dá pra você ir pra Puerto Rio tranquilo e não fazer esse passeio pras catedrais. 114 quilômetros, mas basicamente só de chão. Vamos aqui de Puerto Rio tranquilo a Cochrane, tudo aqui na Carretera Austral. E lá é o último ponto para depois a gente ir para O'Higgins e finalizar a Carretera Austral. E a gente iria sair à tarde, não tinha tanto tempo assim para chegar até a cidade, e esse trajeto foi muito bonito, tem muitas paisagens maravilhosas, tudo no chão, com muita poeira, trechos que dá para acelerar, você consegue acelerar, ele não é o ripio fundo. Até aí a gente não pegou nenhum tipo de ripio fundo, assim, que você sofre com a frente da moto querendo se perder e afundar. São trechos que você, se você tiver um pouco de domínio ali na moto, você faz a 80, 100 km por hora, até mais. Tem um pouco de costeleta na estrada de chão, que às vezes em subida acaba fazendo com que você perca um pouco de tração, porque a moto quer quicar ali na subida, então você tem que dosar um pouco o acelerador para não quicar tanto e você ter tração ali para subir. E paisagens maravilhosas, como eu falei para vocês.
E aqui nesse trecho a gente teve a segunda moto que começou a dar problema, apresentar problema, que foi a BMW F850, que na hora a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ela estava superaquecendo ali e vazando um pouquinho de óleo. A gente não chegou à conclusão na hora do que estava acontecendo, mas a gente continuou a viagem ali com um ritmo um pouco mais lento. Ali onde a gente parou para analisar a moto, cara, tinha um rio passando ali, cara, que é uma cor, a cor do negócio é surreal, assim, é uma cor de rio que eu nunca tinha visto. É um verde, assim, meio esmeralda, uma cor, assim, absurdamente diferente do que o seu olho imagina que uma cor de rio deva ser. Eu fiz um voo com o FPV ali, passei por cima da água ali, filmando as motos, ficou bem legal, fiz uns mergulhos ali em montanhas que tinha próxima também, foi muito massa esse voo. Chegamos agora aqui em Cochrane, é a última cidade aqui que a gente vai parar antes de O'Higgins. E agora vamos lá para o nosso hotel, Último Paraíso. Vamos encontrar ele aqui. Foi uma viagem tranquila, como eu falei, tirando essa questão da moto que começou a apresentar um problema. Chegando ali no hotel, o pessoal analisou a moto, tentaram entender o problema ali, perceberam que tava com um vazamento no radiador, tava tipo um trincadinho no radiador, disse que esse é um problema crônico das F850, acontecem bastante motos ali, então chegamos à conclusão que teria como continuar a viagem com a moto rodando. De qualquer forma, se não pudesse, a gente tinha a Saveiro, que era o nosso carro de apoio, que teria como você colocar a moto em cima e ser rebocada, né? Mas por enquanto optaram por continuar rodando com ela. Em Cochrane ali, como eu falei, a gente chegou ao final do dia, jantamos num restaurante muito bom. Tu vê, uma cidade de 2.000 habitantes com opções de jantar assim espetaculares. Uma das melhores jantas da viagem, e a sobremesa, de fato, a melhor da viagem. Foi essa aí que vocês estão vendo a foto, um espetáculo, muito bom. Você chegou até aqui nesse vídeo e não está inscrito ainda, se inscreve aí para você receber a notificação para os próximos vídeos. Vão ser 10 episódios até o final dessa viagem, essa epopeia aí que foi uma das viagens mais incríveis que eu realizei na minha vida. Beleza? Então não deixa de se inscreve, você não vai se arrepender. E aí no dia seguinte a gente teria a viagem até Vila O'Higgins, que são nada mais, nada menos que 250 km de chão. Não é coisa leve, né? Você fazer 250 km de chão em apenas um dia, assim, é puxado. Então a gente descansou e no dia seguinte, já bem cedinho, a gente saiu cedo porque tem uma balsa no meio do caminho que você tem que pegar, que você tem que chegar nela. Tem essa balsa em vários momentos do dia, mas eu acho que é um espaço de 2 em 2 horas. Se eu não me engano, a gente pegou a das 11 da manhã, eu posso estar enganado, não lembro exatamente. Mas a gente se programou para chegar na balsa com uma certa margem e conseguir entrar nesse horário, para conseguir continuar a viagem no mesmo dia e conseguir chegar até Vila O'Higgins. Então todo esse trajeto de ripio, de chão, mas é uma estrada de chão muito boa. Estrada de chão que você encontra aqui no Brasil sem pedregulho redondo, assim, que afunda a frente. Tranquilo, assim, dá pra você acelerar tranquilamente.
conseguimos chegar até a balsa no horário programado, entramos, fizemos a viagem ali, que acho que é uns 40 minutos. Você tem que pegar essa balsa, né? Todas as balsas que você pega ali na carretera austral é porque não existe estrada realmente nesse trecho, você é obrigado a pegar a balsa. Não é porque a gente acha bonito que a gente tá pegando as balsas, né? É porque realmente não tem outra opção ali, que a estrada não chegou naquele momento, naquele local ainda, então tem que pegar a balsa. Depois da balsa a gente continua a viagem ali, com a estrada continuando boa, super tranquilo, só com muita poeira, realmente muita poeira. Vocês estão vendo aí nas motos como que as motos ficaram, ficou bem marcado de poeira. Conseguimos chegar até Villa O'Higgins, a gente chegou até a cidade, a gente já tinha hospedagem reservada ali em Villa O'Higgins, não tem muitas opções porque a cidade é bem pequena. Vocês estão vendo essas imagens de drone que eu fiz, ela é basicamente o comprimento ali dessa pista de pouso ali, uma pista de avião que tem ali, é minúscula, realmente muito pequena, menor até que Puerto Rio Tranquilo, e ela fica ali no meio das montanhas. Eu consegui fazer o voo de drone porque eu saí em direção para fora da pista ali, só costeando os morros. Inclusive o sistema não te deixa subir muito ali porque você tá muito próximo da pista de pouso, então na cidade ali você consegue a 5 metros de altura só, e vai em direção às montanhas, você consegue subir costeando as montanhas. E eu fiz esse voo de drone ali, cara, que foi o voo de drone mais legal que eu fiz na viagem, com essas imagens, com a bandeira aí do Chile em primeiro plano e Villa O'Higgins lá no fundo. Uma imagem que eu nunca vi, assim, é um negócio bem diferente que eu consegui fazer lá, ficou muito legal. E a gente ia passar só uma noite ali, a gente de qualquer forma não teria como seguir caminho ali por ali mesmo, né? Até tem um caminho que cruza os Andes ali direto em Villa O'Higgins, mas é um trajeto que não faz de moto, tem que ser tipo a moto rebocada por cavalos, assim, é um negócio muito raiz, assim, tipo, não é uma estrada, é tipo uma trilha pra você cruzar os Andes, então a gente optou por não fazer essa. A gente teria essa viagem de retorno até Cochrane. 250 km de chão novamente a gente teria que percorrer, e a gente percorreu no dia seguinte. A gente conhecia a estrada, então nesse momento eu acelerei um pouquinho mais e eu ia parando na estrada para fazer foto da galera, assim, passando com as motos. Foi um trecho assim que eu me diverti muito na moto, eu consegui acelerar bem. É um trecho legal assim para você distracionar a traseira em curva e tal. Essa GS dá muita confiança, né, porque ela tem um controle de tração no modo enduro ali, que você acelera, ela deixa distracionar um pouquinho, mas quando ela sente que tá saindo um pouquinho mais de traseira, ela já dá uma segurada, então, putz, ela te dá muita confiança pra você abusar, assim, na saída de curva. Eu não me assustei nenhuma vez, assim, acelerando bem, mesmo eu não tendo muita confiança, eu consegui abusar um pouquinho e aproveitar esses momentos aí com a moto. E aí, então, a gente saiu ali cedinho, ali de O'Higgins, já tocamos até Cochrane. O maior desafio dessa viagem era chegar até o final da carretera austral. Estávamos muito felizes ali por ter chegado até ali, e a gente optou pelo caminho mais difícil. Era o caminho mais curto, era o caminho que o GPS sugeria quando a gente colocava no GPS, que é o Passo Robalo. Se a gente fosse um pouquinho mais ao norte, rodando 200 km a mais, a gente passaria pelo Chilitico, Passo Chilitico, que é o passo mais comum que a galera que vai até O'Higgins faz, porque ele tem um acesso melhor, ele não é tão difícil, a paisagem também dizem que é incrível. As paisagens do Passo Robalo são espetaculares, eu acho que as paisagens mais bonitas, assim, foram ali, foram
era muito diferente, assim. Pra vocês terem ideia, nesse Passo Robalos, a gente levou 2 horas pra percorrer ele e a gente não encontrou nenhum carro no sentido contrário, nem no sentido que a gente tava indo. Então é muito deserto, realmente é um negócio que pouquíssimas pessoas utilizam. É uma passagem, assim, muito parada mesmo. E a gente foi confiantes, mas sabendo que não seria fácil. Logo no início ali do trajeto, meu pneu traseiro furou, com um prego que eu nunca tinha visto. Era um prego assim, ó, desse comprimento, quase um palmo de prego assim, ó, que entrou metade no pneu. A gente conseguiu tirar e tivemos que colocar ali um macarrão para selar o pneu. Selou bem, consegui continuar toda a viagem com esse macarrão ali. Não precisou ir pro borracheiro, nada. Então tem um conjunto aí de macarrão, é obrigatório para esse tipo de viagem. A gente conseguiu fazer a troca ali super rápido. O Glicemar me ajudou ali. Na verdade eu auxiliei ele já se prontificou pra trocar ali. Eu não consegui nem colocar o macarrão ali. Ele se prontificou, eu mais auxiliei ele do que ele me auxiliou, né? Continuou a viagem ali, chegamos até a fronteira chilena, né, que sempre que você passa numa fronteira, você tem a guarita do país que você tá, que é a chilena, e depois você anda um pouquinho mais, você chega na guarita do país que você tá entrando, que é a Argentina, no caso. Chegando ali na fronteira chilena, não tinha ninguém, obviamente não tinha ninguém. A gente chegou, já foi atendido ali, fizeram todo o procedimento, teve que apresentar bastante documento ali pra saída das motos. Levou um bom tempo, né, pra eles passarem 6 motos em um carro. A gente perdeu ali um bom tempo, acho que uma meia hora, 1 hora se bobear, só passando ali os documentos. Continuamos viagem. Ali nesse momento eles nos avisaram, ó, tem um trecho ali na frente que tá ruim, que o rio meio que levou a estrada e aí eles encheram de cascalho para recuperar a estrada no local. Era isso, a gente entendeu mais ou menos isso, né? E desmarcado a área que teve que passar? Sim. E beleza, a gente foi indo, e de repente, do nada, assim, eu tava em segundo, tava o Tita na frente, ele desacelerou um monte, assim, foi minha sorte, porque se eu tivesse na frente, eu não sei se eu teria segurado a moto, sabe? Porque do nada, assim, começa aquele cascalho que afunda muito a moto, era tipo, afundava quase até o disco de freio, assim, afundava o pneu da frente da moto, e eu tentei acelerar ali, sem botar os pés na lateral, ela ia meio a moto se arrastando no cascalho, assim, derrapando, afundando a traseira, assim, pra tracionar. E muito difícil de passar. E eu tentei realmente ficar em cima da moto com os 2 pés nas pedaleiras aqui e acelerar, e numa dessas eu dei uma deitadinha com a moto. Foi a primeira e única deitadinha que eu dei na viagem, mas ela deitou basicamente parada assim, mas eu não consegui segurar, porque quando você botava o pé do lado também seu pé afundava no cascalho, assim, tava muito fundo, e aí ela deu uma deitadinha, eu segurei, ela foi deitando devagarinho, assim, nem marcou nada, assim, fez mal e mal alguma marcazinha, assim, nos baús, né, que tomaram um impacto maior ali, na moto não fez nada, eu consegui levantar ela por conta, assim, e tava quase no final, assim, do trecho de cascalho, que era, tipo, acho que devia ser uns 100, 150 metros, assim, de cascalho muito fundo, foi um trecho, o meu pai foi bem devagarinho, assim, com os 2 pés, meio que andando a moto, assim, pelo cascalho, eu devia ter feito isso também, que acho que aí eu teria conseguido fazer sem derrubar ela. Foi caminhando com a moto assim devagarinho e tal, e aí conseguiram passar sem derrubar, mas teve outros que derrubaram aí também, não fui só eu, acho que dos 6 motociclistas, pelo menos uns 3 derrubaram a moto ali, deitadinho, mas não fez nada, né, só deitadinha assim, o cara não consegue segurar. Passamos por esse trecho aí e continuamos viagem, né.
começou uns trechos de ripio fundo, assim, nessa parte. Foi a primeira vez, assim, que a gente enfrentou aquela estrada que a pedra é meio arredondada e funda, assim. Então, aquela situação que você tem que deixar o guidão da moto mais solto pra ela meio que achar o caminho ali, fazer o caminho que ela se equilibra. Se você anda com muito tenso aqui na moto, muito firme, você cai, porque aí você perde a frente e ela te deita ali, né? E nesse momento meu pai tomou um tombo, eu nem fiquei sabendo na hora, ele tava mais pra trás de mim. Ele tomou um tombo, mas pelo que ele falou ele foi deslizando assim, basicamente ele só deitou, a moto deslizou na frente dele. Foi numa dessas situações talvez de muita tensão ali no guidão, perdeu a moto, deitou, mas conseguiu levantar sem dor, sem nada e continuou a viagem. E aí a gente conseguiu chegar até a cidade que a gente tinha programado chegar, que é Governador Gregóris, que fica na Ruta 40, que é essa ruta mais próxima da Cordilheira dos Andes ali, que vai de norte a sul na Argentina, e a gente conseguiu chegar nela, que aí já é asfaltada, né? Um asfalto muito bom, sem movimento nenhum, só que com muito vento já. Nesse momento a gente começou a enfrentar muito vento. Nesse momento o vento tava nas nossas costas, assim, cara, e foi uma sensação muito louca, porque eu tava andando a 80 km por hora e eu podia botar a minha cabeça pra fora da bolha, assim, bem erguida, assim, e não tinha resistência nenhuma do vento, sabe? O vento tava indo nas nossas costas aqui a 80 km por hora, nós tava andando a 80, então é como se eu tivesse parado de moto, assim, tipo, não tinha resistência nenhuma no capacete, nada de vento, assim, uma sensação muito louca que eu nunca tinha visto em momento nenhum, assim. Continuamos viagem ali pelo asfalto, muito bom, todo mundo muito feliz, assim. Eu lembro que meu pai chegou muito feliz nesse Governador Gregóris, porque aparentemente seria o último trecho de chão que a gente tinha enfrentado ali, nesse passo roubado, aí que todo mundo tava horrorizado ali, sofreu muito para conseguir chegar até Governador Gregóris. Então a gente tava muito feliz, assim, pô, superamos tudo de estrada de chão, agora é só asfalto. Tem um trechinho lá no Ushuaia que vai ser curtinho de estrada de chão, mas é de boa, tá tranquilo. Todo mundo feliz de ter conseguido superar esses grandes desafios aí da viagem. Porém, quando a gente chegou em Governador Gregóris, a F850 teve que ser guinchada. Mesmo com o torniquete que fizeram lá no radiador, mesmo reabastecendo ela constantemente, a temperatura estava subindo e o piloto estava preocupado que isso iria prejudicar o motor. Então, em Governador Gregóris, ele resolveu botar ela em cima da Saveiro e continuar a viagem ali, sendo rebocado, não tinha o que fazer. Infelizmente, todo o trajeto de volta ele teve que fazer com a BMW sendo rebocada. Chegando no Brasil, ele conseguiu trocar o radiador ali sem problema, a BMW cobriu isso, não teve estresse e resolveu o problema. Mas durante toda a viagem ali, infelizmente, ele teve que ir na Saveiro. A gente encontrou outro grupo de motociclistas e eu começando a trocar uma ideia com eles e tal, aí o cara falou, e esses 73 malditos? E eu nem conhecia na época os 73 malditos, nunca tinha ouvido falar. Ele falou, então, tem mais 73 quilômetros aí de chão na frente, diz que é meio ruim assim essa estrada, né? Aí eu, putz, cara, vou ter que falar pro meu pai que vai ter mais estrada de chão, ele vai ficar chateado, né? Comecei a pesquisar ali no YouTube sobre a estrada e, cara, a galera ali falando, é tranquila a estrada, de boa, assim, não é muito ruim. E aí, beleza, a gente se preparou no dia seguinte, né? Que a gente só ficou ali uma estadia em Governador Gregóris, que é uma cidade pequena, nem é turístico ali, só pra descansar. E aí no dia seguinte a gente iria tocar até El Calafate. O desafio era exatamente esses 73 malditos, e logo de início eu vi que não ia ser fácil, porque a estrada é super larga, é só reta, aparentemente é fácil, né, mas é tudo ripio, desse ripio realmente argentino que afunda a frente, com as pedras redondinhas assim, e você tem que andar no trilho, assim, tem um trilho, né, dos pneus dos carros, a maioria dos carros anda exatamente num trecho assim, e você vai acompanhando o trilho, e o trilho ele não afunda, ele fica firme, ele tem terra firme embaixo, e você vai acompanhando o trilho ali a uns 40, 50 km por hora, tranquilo. Só que tem trechos que o trilho desaparece, porque tem pouco movimento também nessa estrada, não tem muito movimento. Por ter tão pouco movimento, tem momentos que não tem o trilho, e aí você tem que andar nesse cascalho grosso que afunda. Teve várias vezes que a minha traseira, cara, ladeava assim, que eu sentia que ela ia uns 30 graus pra fora, assim, a traseira, com controle de tração da BMW. Então é um negócio que até o sistema mais inteligente de controle de tração sofre. Se
você ficar com o guidão aqui muito rígido, muito duro, você vai perder sua frente, você vai cair. E eu tava tenso pelo meu pai, assim, quando chegava nos trechos mais difíceis que eu via, puta, aqui tá ruim, hein? Aqui tá sem trilha e tal, eu desacelerava e ficava olhando no retrovisor pra ver se ele tava vindo, se ele tava firme, se tava conseguindo, né? E aí numa dessas eu até deixei ele na minha frente ali pra acompanhar, e bem nessa que ele foi na minha frente, ele começou a moto querer levar ele pro canto da estrada, como vocês estão vendo, e aí ele, provavelmente ele quis trazê-la de volta, só esse trazer de volta pra estrada foi o suficiente ali de a frente afundar e deitar a moto. E ele bateu ali forte com o quadril no chão, e ele já caiu assim, já com muita dor, ficou parado, deitado no chão ali, né? E eu já saí, perguntando, tá com dor? Se machucou? E ele não levantou, né? Essa hora eu já vi, que o pariu, ferrou, né? Não conseguia botar o pé no chão, bem intenso, porque ele poderia estar com, de repente, alguma hemorragia interna ali, né? Vai saber do impacto, se não tinha lesionado algum tecido ali, que podia estar sangrando internamente, o que seria terrível, porque a gente tava longe ainda de El Calafate. A gente levou ele, apoiando ele até o carro, ele sentou no carro ali, falou que não ia conseguir continuar, assim, que tava com muita dor. E aí, por sorte, o motorista do carro, que é o Fernandinho, ele também tem moto, ele levou o equipamento dele, então ele tava preparado para assumir uma das motos se precisasse, foi muito bem pensado dele, e ele se prontificou, não, eu piloto tua moto aí, Perger, pode deixar. Botou todo o equipamento, levou o capacete dele e tocou até o final da estrada ali, dos 73 malditos. Meu pai caiu quase no final, já tinha quase terminado os 73 quilômetros, faltava acho que 10 quilômetros mais ou menos. Nesse trecho aí teve o outro motociclista, o Glicemar, também caiu, por sorte não se machucou, ele caiu bem na última reta, assim, quando você tá chegando no asfalto, você vê o asfalto longe, você acelera, é o pior momento pra você acelerar. Tem um trecho muito fundo de hippie ali, então toma cuidado quando você estiver chegando no final, vai com calma até o final, vai com atenção até o final. Ele caiu bem ali, cara, bem no final, então tem que tomar muito cuidado, e eu consegui passar por esse trecho sem cair. Tomei alguns sustos, como eu falei, de perder a traseira, assim, de ela ficar dançando no cascalho, mas consegui chegar até o final sem cair. E meu pai foi aí até o Calafate dentro do carro ali, com bastante dor, com o Fernandinho pilotando a moto dele. Lá era terça-feira e eles informaram que o meu pai era o quarto motociclista da semana que tinha caído lá nos 73 malditos. Cara, não vai no papo de que essa estrada é fácil de passar. Não é fácil. Se você não tem experiência em estrada de chão, você vai sofrer. O meu pai, ele tem décadas e décadas de experiência em motos grandes normalmente, de asfalto. Ele não tem tanta experiência no chão, mas você vê, ele se machucou e podia ter sofrido muito mais. Eles contaram um caso ali de um americano naquela mesma semana que tinha chegado no hospital com uma fratura exposta de ter caído nos 73 malditos. Então, o que eu recomendo? Que você, antes de enfrentar os 73 malditos, faça um curso de pilotagem. Faltou para nós. Eu sofri bastante também, eu acho que não tinha um curso de pilotagem ali para conseguir passar mais tranquilamente por essa estrada. Um piloto bom que sabe pilotar no chão, com certeza vai conseguir passar fácil, vai conseguir passar tranquilo, mas tem que ter experiência no ripio, tem que ter experiência nesse tipo de chão que a frente afunda. Não é fácil, não vá, né, no papo dessa galera que fala que é fácil. É fácil se você tem muita experiência, tá? Então fica consciente aí. Depois foi constatado, quando ele voltou pro Brasil, que ele teve uma distensão muscular, que foi assim, que algo que rasgou o músculo ali. Então por isso que ele não conseguia botar o pé no chão ali. Realmente ele não ia conseguir continuar a viagem dele. Por sorte, a gente ia ficar ali 3 noites em El Calafate, então a gente tinha bastante tempo para ele se recuperar e conseguir fazer a viagem de volta de avião, porque ele tava no começo muito mal. A gente teve que alugar uma cadeira de rodas lá, inclusive a gente conseguiu uma doação desse aluguel, a gente não precisou pagar pelo aluguel, foi muito legal. E aí a gente conseguiu essa cadeira de rodas para ele conseguir se locomover, ir nos restaurantes, porque ele não conseguia caminhar mesmo. Foi bem complicado assim esse momento em El Calafate. Eu auxiliei ele nesse momento, né? Não foi fácil. A gente ainda conseguiu fazer um passeio de barco, de navio, pelas geleiras, e eles tinham acesso para cadeirante, então a gente conseguiu levar ele lá. Ele foi com a cadeira de rodas lá, com dor, né? Tava com dor mesmo sentado, ele sentia dor, tava sofrendo assim, coitado. Mas ele conseguiu ver as geleiras lá, conseguiu aproveitar os passeios, a gente conseguiu sair para jantar, fomos jantar no restaurante do hotel, tudo. Inicialmente ele tava pensando em ir de carro junto no carro de apoio, só que ele pensou assim, putz, eu vou pegar essas estradas de chão, se tiver, vou saculejando no carro,
eu vou sentir muita dor, talvez eu atrase o pessoal aí, não consiga continuar com essa dor. E aí sugerindo, pô, por que tu não vai de avião, né? E ele falou, de repente era uma boa e tal. E aí no último dia, no dia seguinte a gente sairia de viagem pra começar a nossa viagem de retorno, ele falou, não, então vamos comprar uma passagem de avião. Aí eu entrei no site, consegui comprar passagem de avião pra ele. No dia seguinte ele conseguiu aí, a gente pegou um táxi pra ele conseguiu ir pro aeroporto, lá teve todo o auxílio de funcionários do aeroporto pra ele conseguir se locomover dentro do aeroporto em cadeira de rodas. Foi super tranquilo, conseguiu retornar pro Brasil bem de boa. E aí quem levou a moto de volta foi o Fernandinho. E nesse momento também ali em El Calafate a gente decidiu, infelizmente, não continuar a nossa viagem pro Ushuaia, que era o objetivo final. Primeiro seria a carretera austral, depois o Ushuaia. Mesmo estando muito próximo, a gente optou por não continuar, porque uma das motos estava sem o seu piloto, que era do meu pai, que não pôde continuar. A outra moto estava sendo rebocada pela Saveiro, porque um problema crônico no radiador ali, que não teve como continuar, não teve muito o que fazer. A gente teve que dizer ali, não, acho que vamos voltar, vamos retornar, todo mundo seguro. Eu me sentia capaz de continuar a viagem pro Ushuaia, mas como tava ali a moto do meu pai sendo levada pelo Fernandinho, eu tinha que dar auxílio pra ele. Tinha o outro piloto também que não tava podendo conduzir a moto, que tava com problema, então eu optei por continuar com o grupo e retornar também. A gente chegou até Rio Gagegos ali, que é uma das últimas cidades antes ali do Ushuaia, fica faltando acho que 200 km até o Ushuaia ali, bem próximo, e ali a gente voltou pro norte para continuar a viagem, e a gente tinha ali mais de 5.000 km para retornar até o Brasil. Era uma longa distância, a gente tinha percorrido muita estrada até ali, tinha muita estrada ainda para voltar. Claro que agora o objetivo era mais claro, era tentar chegar ao Brasil o mais rápido possível, sem paradas turísticas, basicamente só retornar para o Brasil. Então seria um dia em cada cidade, tentando chegar o mais rápido lá. Eu providenciei toda a questão ali pro meu pai de passagem aérea, para ele poder pegar um táxi até o aeroporto, tava tudo tranquilo, pra ele conseguir chegar lá, e a gente partiu de moto ali, eu, coração partido, sem estar com meu pai ali, infelizmente tinha se machucado, mas aparentemente estava tudo bem com ele, não tinha nada muito grave, então ele conseguiria chegar em casa tranquilamente e eu poderia continuar a viagem sabendo que ele estava bem. A gente nem saiu tão cedinho ali de El Calafate porque não era uma grande distância, a gente ia até Comodoro Rivadavia, que fica a 440 km de El Calafate. É uma longa distância, mas pro que a gente estava acostumado a fazer não seria tão longe, até porque seria tudo asfalto, tudo estrada lá da Argentina, um monte de retas, asfalto muito bom, então a gente tava tranquilo aí pra percorrer essa distância aí. Saímos, eu lembro que tava bem frio, 7 graus, tive que parar pra colocar a capa de chuva porque eu tava passando muito frio só com a jaqueta de moto, então coloquei a capa de chuva por cima, porque eu não tava com os forros internos ali no momento, então só coloquei a capa de chuva por cima pra ficar mais confortável. Esse primeiro momento aí foi só reta, só estrada boa, mas ali a partir de Rio Gagegos, que você chega na costa leste da Argentina, a gente começou a enfrentar uns ventos absurdos. A gente já sabia que ia enfrentar esses ventos absurdos, mas cara, é coisa de outro mundo, assim, eu acho que são ventos assim de 80 a 100 km por hora, as rajadas assim, que você vê a moto de lado assim na reta, para compensar a ventania. Realmente é um pouco assustador quando você vai ultrapassar um caminhão, por exemplo, o caminhão cobre o vento e aí depois vem com tudo quando você passa, sabe? Então é um pouco assustador, mas eu consegui seguir tranquilamente, assim, não me assustou tanto, não prejudicou tanto a viagem. Claro que você não consegue colocar tanta velocidade na moto ali por causa desse vento absurdo, então a gente conduzia um pouquinho mais lento ali nesse trecho, mas conseguimos chegar a Comodoro Rivadavia bem tranquilamente, nos hospedamos lá, descansamos, estávamos preparados para o dia seguinte. No dia seguinte a gente tinha viagem até Puerto Madryn, que aí sim seria uma longa distância. A gente tá falando aí de 1.048 km para ser percorridos num único dia de moto. Já é algo bem puxado, já é algo assim que você tem que estar preparado para fazer, porque é cansativo. Ainda mais com muito vento que a gente teve que enfrentar, que a gente não conseguia tanta quilometragem com as motos e fazer tanta velocidade também. Então basicamente o dia ali até Puerto Madryn foi tocar assim o máximo possível. Na chegada tem um ponto turístico ali que é um dinossauro que habitava na região ali, que é um dos maiores dinossauros do mundo. Eles fizeram uma estátua em tamanho real, assim, chama bastante atenção quando você tá passando na estrada. Então a gente parou pra dar uma conferida, dar uma olhada ali, é bem legal, vale a pena a parada. Tocamos ali pra Puerto Madryn, ficamos num hotel ali de frente pro
mar, assim, com vista bem bonita, muito legal. Mas tava bem cansado, então não deu pra aproveitar exatamente a cidade ali. A gente só descansou e no dia seguinte tocamos pra próxima cidade, que era uma cidade que a gente já tinha estado na ida, que era Azul, que ficava a 700 km de distância ali de Puerto Madryn, então seria um dia puxado também. Aí já nesse dia, depois de Puerto Madryn ali até Azul, a gente começou a lembrar daquele tempo quente que a gente enfrentou na ida. Já começamos a enfrentar a temperatura de 25, 26 graus, já tava muito quente. E mais uma vez tínhamos uma longa quilometragem, 700 km para chegar. Demos muita sorte com o tempo, que não pegamos chuva nesse retorno aí, basicamente nada de chuva. Foi tudo com tempo seco, então dá para acelerar um pouco mais, você não sente tanto cansaço, só que o calor é bem cansativo, né? Tem essa parte. Então a gente saiu cedinho de Puerto Madryn, tocamos até Azul, chegamos lá, nos hospedamos no mesmo hotel que a gente tinha ficado na ida, conseguimos quartos lá e mais uma vez era só um descanso ali. De noite a gente até saiu para tomar uma cerveja, saiu jantar, basicamente só descansar, tava muito cansado da viagem. Então no dia seguinte saímos cedo mais uma vez pro nosso novo destino. No dia seguinte, quando a gente chegou em Azul, a gente se deslocou até Concórdia, foram mais 718 quilômetros rodados nesse momento, viagem puxada, bastante vento, com muito calor já. Nos hospedamos novamente no mesmo hotel, que não era um hotel muito legal, mas tinha uma piscina gostosa lá, o jantar lá era muito bom também, uma parrilhada muito boa, então conseguimos aproveitar para descansar. E aí de Concórdia a gente optou por parar em Uruguaiana. A gente tinha fronteira para fazer ali de retorno, que a gente achou que podia demorar, era uma distância mais curta pra gente fazer ali de Concórdia até Uruguaiana, em torno de 263 quilômetros, mas a gente optou por não tocar direto até Caxias do Sul, que era onde a maioria da galera morava ali, todos os outros participantes, a não ser eu, morava em Caxias do Sul. Então a gente foi até Uruguaiana, conseguimos um hotel bem legal em Uruguaiana, descansamos bem e no dia seguinte aí a gente foi até Caxias do Sul. De Uruguaiana até Caxias do Sul são 800 km, então uma viagem puxada. Já no Brasil não dá para acelerar tanto, as estradas não são tão boas. Tem radar, né, na estrada, então tem que tomar bastante cuidado. Mas a gente conseguiu chegar lá com bastante trânsito, teve uns trechos ali que a gente pegou de estrada bloqueada, tudo. E aí eu me despedi da galera ali, agradeci por tudo e fui até IP, onde o meu pai mora, né? O meu pai mora em IP. Consegui rever ele, ver que ele ainda tava lesionado, bem prejudicado ali, tava andando de muleta. Realmente não teria conseguido continuar a viagem, todos esses 5.000 quilômetros que a gente rodou aí de moto pra retornar. Vi meu pai, consegui abraçar ele, ver que ele tá bem, tava lesionado, mas conseguiu. Hoje em dia ele tá totalmente recuperado da lesão que ele teve ali. Aí eu passei essa noite dormindo ali na casa dele, descansei bem e no dia seguinte, finalmente, iria chegar em Florianópolis. 400 km de distância de IP a Florianópolis, que é uma viagem que eu já fiz algumas vezes aí, uma viagem tranquila, que leva de 5 a 6 horas pra fazer, tranquilamente de moto. Então saí cedinho lá do meu pai, cheguei em casa, vi minha esposa, consegui abraçar ela, beijar ela, tava com muitas saudades, claro, da viagem. Foi uma grande realização, assim, por mais que a gente não tenha chegado no Ushuaia, que era o objetivo inicial, de a gente conseguir chegar até lá, eu cheguei muito realizado, fiquei muito feliz de ter conseguido completar toda a carretera austral, fazer toda ela de moto, lotando na estrada de chão, na poeira, no barro, em ripio fundo, cenários muito diferentes durante todo o trajeto. Sem dúvida foi uma viagem completa, assim, você tem que estar preparado para vários cenários, calor, frio, vento, terra, ripio, barro, poeira, tudo que é coisa. É um trajeto difícil de você fazer, é uma viagem difícil de você fazer. Inclusive tem vários tours guiados aí pela América do Sul aqui de moto e são poucos que oferecem a possibilidade de você ir pra carretera austral, porque é perrengue, assim, é uma estrada mais complicada, muito chão. E foi isso então, cheguei são e salvo da viagem, super tranquilo, tive que trocar os 2 pneus aí no final, fazer a revisão da moto, tudo dentro da garantia da BMW, tudo tranquilo. E se você gostou dessa aventura, eu tenho certeza que você vai gostar dessa que tá aparecendo aqui no final do vídeo, que foi a nossa viagem pro Uruguai. E o meu pai tava lá, hein? E ele tomou uns tombos nessa aí também. Confere lá que não foi fácil não. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e falou!